poucas pessoas têm essa visão profissional de unir o seu lado instintivo com o seu lado mais pragmático. Então, estou convidando a fazer os dois, o instinto com o pragmático. Tá? E a ideia é essa, a ideia é ajudar as pessoas a serem mais empreendedoras. O nosso país só vai ser melhor quando nós desenvolvermos o empreendedorismo nas pessoas. E isso começa na sua casa, não é montando um negócio, é como nós falamos. Hoje, ser empreendedor, ser dono do negócio, já começa desde quando você nasce, quando você tem despesas, receitas, você precisa vender, você precisa ter o seu ganho, você tem que fazer investimentos, ou seja, você é uma empresa, né? Você é uma empresa, sim, você é o senhor S.A. Verdade. Então eu tenho produto e serviço para o pequeno empresário da indústria, do comércio, do serviço e do agronegócio. Então no dia a dia nós estamos trabalhando produtos que vão desde a gestão, né, do dia a dia, ou seja, eu preciso aprender um pouco sobre finanças, marketing, eu preciso de um consultor que me oriente pontualmente o que eu faço, que dicas ele me dá a pensar sobre esses eixos, né, do marketing, finanças, RH, não é verdade? E a partir daí nós temos as consultorias, nós temos palestras nesse eixo, temos também um outro eixo que mostra a questão tecnológica. Então nós temos o Sebrae Tech, nós temos um produto tecnológico. Se eu sou uma empresa da indústria, ou do serviço, ou do comércio, que quero fazer uma melhoria, uma inovação tecnológica, o Sebrae também dá esse subsídio, ou seja, eu encaminho a empresa para empresas que são nossas fornecedoras, que entregam a informação tecnológica para ele melhorar a tecnologia do seu negócio. Isso nós fazemos também como uma outra vertente. Nós temos trabalhado também não só a gestão do empresário no dia a dia, mas nós estamos formando o jovem. Então nós temos o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Nós trabalhamos no ensino fundamental, médio e superior, para preparar os jovens com uma cabeça empreendedora para o futuro. E numa outra vertente, nós estamos trabalhando políticas públicas. Nós trabalhamos junto às prefeituras, por exemplo, para que o prefeito seja mais empreendedor, para que ele desenvolva mais políticas públicas voltadas à micro e pequena empresa. Já que 99% dos negócios em qualquer município é de micro e pequeno negócio, precisa ter políticas públicas para o micro e pequeno empresário, para você provocar desenvolvimento. Existe um erro de visão de uma prefeitura, de um prefeito, em que tenha que trazer só empresas grandes para o município crescer. Você pode fazer o município crescer a partir do desenvolvimento dos pequenos negócios, que é a base de tudo. Então isso nós temos trabalhado em políticas públicas. Então o Sebrae veio nesse sentido de, no Sistema S, se você observar, o Sistema S, né, o Senac, o Senai, o Senar, são entidades que entregam capacitações. O Sebrae tem uma preocupação, e até poucas pessoas conhecem, quando você vê a logomarca do Sebrae, você vê 4 pauzinhos assim, né? Não sei o significado. Isso, o significado são os 4 eixos que o Sebrae trabalha, que é indústria, comércio, serviço e agro. Ou seja, o Sebrae é a única entidade do Sistema S que está focada no empresário, no segmento específico da indústria, comércio, serviço e agro, que são os grandes setores que movem a nossa sociedade. O Sebrae é uma instituição preocupada o tempo todo em reduzir a mortalidade empresarial. Abriram 1,5 milhão de empresas e fechou 1 milhão. Então, quantos sonhos se foram, quantos recursos foram jogados no lixo por conta de um erro de gestão, de um erro estratégico. Começam de forma não planejada, a mortalidade está sendo muito grande. Então, um dos papéis do Sebrae na sociedade é fazer com que essa empresa sobreviva muito mais. Mais do que sobreviver, é ter competitividade. E aí você trabalha 2 eixos fundamentais, que é trabalhar empreendedorismo na pessoa, características empreendedoras, você se conhecer, né? E a partir daí, você trabalhar a gestão do seu negócio. O que o empresário precisa fazer é gestão. Ah, mas eu tenho preguiça, não tenho tempo, preciso vender. Preciso correr atrás. Não, você está tendo uma visão imediatista. Claro que você precisa vender. Se você tem um negócio aberto, você precisa ganhar dinheiro. Mas você precisa aprender a gestar esse seu negócio, a ter uma visão sistêmica desse negócio.
É isso que tem feito, então, milhares de empresas fecharem. A sua vida pessoal é empresarial. Então, na medida em que as pessoas começam a perceber que nós temos um lado empresarial dentro de nós, pelo próprio fato de você estar vivo e precisar sobreviver, então você percebe que você precisa ter, né, essas competências sendo desenvolvidas de uma forma profissional. Conheça as suas características empreendedoras. Por quê? Você conhecendo as suas características, a sua forma de ter atitudes no dia a dia, é que vai permitir dizer se você vai para frente ou para trás. Então, investir em conhecer as suas características empreendedoras, e o Sebrae tem treinamentos necessários para isso, permite você se conhecer. É claro que você não vai ser consultor de marketing, o empresário não tem que ser consultor de marketing, consultor de finanças, consultor de administração, ele não tem condições nem capacidade para isso. Enquanto é pequeno, dando um jeitinho em cada um desses setores. Né? Aprender um pouquinho de cada coisa, basicamente, e o Sebrae pode fazer isso. O Sebrae é uma instituição que tem procurado levar esse olhar, né? O despertar. Na verdade, o Sebrae é uma entidade que tem um trabalho de despertar o empresário a perceber o seu negócio, a se profissionalizar mais, e a partir daí é uma construção. Você não começa uma casa pelo telhado, assim como empresário também não pode começar o seu negócio colocando e vendendo. Tem que pensar, tem que fazer a base, e essa base sedimentada é conhecer um pouco de como pensar estrategicamente em marketing, em vendas, não é verdade? Em administração. É possível aprender para que você tenha uma visão sistêmica e aí construir o seu negócio de uma forma mais sólida. O que você precisa em tudo isso é o seu posicionamento estratégico. Você precisa deixar muito claro o seu posicionamento estratégico do que vocês querem. Para isso, tem uma lição de casa que poucos empresários fazem, por uma questão de profissionalismo. O que acontece? É o profissionalismo empresarial. É assim, se você deseja ter um negócio, acredita nesse negócio, você precisa fazer planejamento estratégico. Aí as pessoas confundem, entendem muito mal o que quer fazer um planejamento estratégico, e a gente quer, por uma cultura do nosso próprio país, de respostas muito rápidas. E o planejamento estratégico é um processo que inicia e não acaba mais. Na preparação da empresa, durante a empresa, o tempo todo você tem que ter um plano estratégico. A questão toda ainda que público você quer atingir. Você tem que segmentar corretamente. Então, na verdade, o que a gente pode falar o tempo todo aqui, e a base de tudo que você quer ter de respostas, é ter um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico vai te mostrar, primeira coisa, qual a razão de ser. Você tem que ter seu plano estratégico em andamento. Ele é feito a lápis, ou seja, ele pode ser apagado, revisto a qualquer momento. Então, qualquer pessoa que quer ter um negócio próprio, ele precisa, primeiro, definir claramente qual é o meu negócio. Então, qual é a razão de ser, de eu estar para a sociedade? Por quê? Na medida em que eu quero montar um negócio, é porque eu sinto uma necessidade da sociedade. Em tempos como nós vivemos de competitividade, muito assunto de inovação, qualidade, né? Então você tem que ter claramente um plano estratégico, que ele abre em duas vertentes muito claras. Você tem que ter um diagnóstico externo e um diagnóstico interno. O diagnóstico interno ele é mais fácil, teoricamente, porque o diagnóstico interno você vai avaliar os pontos fortes e fracos do negócio internamente, ou seja, pessoas, qualidade do produto, como você vai trabalhar a questão de vendas, a questão do marketing, a questão das finanças, né? Então isso é um olhar interno. E o mais importante no momento de abertura e durante a vida da empresa é o olhar externo. Então, se eu estou montando um negócio próprio, eu preciso olhar para quem eu quero vender. E aí uma das coisas que mais o empresário tem errado é não segmentar o seu mercado. Eu não posso fazer de tudo para todos, porque quanto mais eu tenho que entregar tudo a todos, mais capital me exige,
mais força, mais recursos você precisa para manter um negócio onde que eu quero me colocar em várias frentes. E você está numa sociedade hoje em que você tem muitos competidores que também fazem muitas coisas das quais você também quer fazer ou está fazendo. Então, segmentar o mercado, ter clareza do que eu quero no dia a dia com esse mercado. Então, para que público eu quero vender? Que produto eu quero vender e para que público eu quero vender? Então, às vezes, a gente tende a querer fazer de tudo. Você tem que olhar fatores sociológicos, da economia, fatores tecnológicos, né, que vão modificando e você vai percebendo oportunidades e ameaças. Então, por isso que eu insisto que a base de todo bom negócio é ter um plano estratégico permanente, na medida em que você olha para o ambiente externo sempre, né, e você começa sempre a olhar como é que está a opinião do seu cliente ou que cliente eu quero segmentar, na medida em que eu olho como o meu concorrente está se comportando, na medida em que eu olho fatores, de novo, sociais, econômicos, tecnológicos, por exemplo, políticos, fatores que vão impactar negativamente ou positivamente no meu negócio, que vão vai poder mostrar para mim oportunidades e ameaça desse meu negócio. Então, primeiro você tem que fazer essa avaliação junto aos clientes. Eu acho que sempre a permanente consulta a esses clientes para saber como eles preferem é que vai dar o direcionamento para você. Ou seja, pesquisas constantes junto ao seu cliente vai lhe dar uma percepção do que você tem que ajustar no seu negócio. E aí você impacta de novo na questão de recursos. Então veja, dependendo de para onde você quer direcionar o seu negócio, vai ser a possibilidade de você ter os recursos. Então, se o seu negócio está claramente muito bem planejado estrategicamente, claramente acontecendo e você conseguindo uma carteira de clientes muito interessantes, você pode então conseguir recursos através de uma boa propaganda, porque muita gente vai querer fazer propaganda na sua web TV, porque você tem um público interessante que está interagindo com você. Então, por isso que é importante foco. O tempo todo essa palavra está na sociedade aí, né? Essa é mais uma palavra que todo mundo deixa muito claro. Você precisa ter foco, clareza e foco o tempo todo, porque se você quer no seu negócio que mais pessoas acessem a sua web TV, é importante que você esteja então com direcionamento claro, produtos estrategicamente muito bem colocados de acordo. A propaganda pode ser um canal, você ter investidores anjos, que o pessoal diz hoje, os investidores em startups, né? Você tem hoje um mundo de investidores que tem interesse no seu negócio e quer entrar junto com você até como sócio de negócio. Análise mercadológica, que é aquilo que eu te disse. Se eu tenho um bom negócio ou penso que tenho um bom negócio para ser colocado para a sociedade e entendo que a sociedade tem essa necessidade do meu negócio, logo eu tenho que fazer uma análise mercadológica. É a primeira coisa e este momento não pode ser rápido. Esse momento tem que dar o tempo necessário, a maturidade necessária para você ter clareza que o mercado quer da forma como você está pensando em colocar. Então essa análise mercadológica de olhar cliente, de olhar fornecedor, de olhar concorrente, isso é básico e natural e precisa ser. Para eu manter essa estrutura, qual o custo disso? Eu já fiz uma análise mercadológica e vi que o mercado tem uma certa aceitação. Como que eu sustento isso? Os custos, né? Nossos custos, despesas, nosso custo de estrutura. Como é que eu vou manter isso? A partir daí, você define o que a gente chama de um plano de um equilíbrio, né? Ou seja, quanto eu preciso vender para manter essa estrutura e a partir daí eu ter o meu lucro, que é o tal do ponto de equilíbrio. Tudo isso eu faço planejando antes. E quando você é assertivo no seu plano mercadológico, você está com meio caminho andado para as coisas darem certo. Aí você coloca, né, o trem na rua e começa a acontecer o seu negócio. Na medida em que o seu negócio vai acontecendo conforme as premissas que você pensou, você vai fazendo correção de rumos, né? Você vai fazendo correção de rota. E a empresa,
no dia a dia, a partir de um negócio aberto, é correção de rumo o tempo todo. Você acerta e você erra. Então, na medida em que você seja assertivo, no sentido de ir rápido, porque hoje você tem que ser muito rápido. Então, tomei uma decisão errada, essa decisão impactou na minha venda. Logo, eu preciso repensar o negócio rapidamente e tomar outras decisões. Então, esse desenho, né, é o que a gente chama de é uma visão não amadorística do negócio, né, uma visão profissional do negócio, que o empresário precisa ter. Se você tem um negócio e quer ganhar dinheiro com esse negócio, né, você tem que ser muito competitivo. E veja que não é muito diferente de você ser um empregado. Porque se você, então imagina, então não vou ser empresário, vou ser empregado. Você tem que ter o seu plano estratégico como empregado. Por quê? Porque você como empregado, você tem a sua receita, você tem as suas despesas, você tem o seu investimento. Você percebeu que a base de tudo é a nossa natureza? É empresarial. A sua vida pessoal é empresarial. A questão do contador da conta, a gente tem que entender o seguinte. Eu vim deste meio, então eu entendo o seguinte. Hoje, os contadores, escritórios de contabilidade estão num processo de mudança muito grande. Por quê? Até hoje, os escritórios de contadores, eles vêm sempre num formato de entregar uma contabilidade quando necessário, mas a maioria dos pequenos negócios não exige uma contabilidade como uma SA. Então, você tem hoje fazer documentos para recolher tributos. Então hoje o contador, o escritório, ele está mais pautado na questão tributária e contábil, não na questão de dar uma consultoria efetiva a você. Administrativa. Então muitos escritórios e contadores estão repensando o seu negócio para manter o seu cliente, passando a ser um consultor do negócio. Então isso é muito importante, porque o pequeno empresário não consegue ver tudo. Agora, é importante para o pequeno empresário, isso é um processo, conhecer um pouco das várias áreas de uma empresa. Então, se a empresa tem necessidades de um olhar para marketing, um olhar para vendas, um olhar para finanças, um olhar para a área administrativa, se você... mas eu não entendo de tudo. Algumas coisas você tem mais facilidade, outras não. Você precisa conhecer o trivial para que você tenha uma visão sistêmica da empresa. O empresário, o gestor, mesmo que você seja sozinho dono da empresa, você precisa ter a visão sistêmica da empresa. E isso é um aprendizado. Por isso que eu digo para você que tudo na vida é um processo de aprendizado que você tem que desejar. Então, uma característica do empreendedor é ter iniciativa e preocupação de aprender um pouco desses mecanismos. É claro que você não vai ser consultor de marketing, o empresário não tem que ser consultor de marketing, consultor de finanças, consultor de administração, ele não tem condições nem capacidade para isso. Enquanto é pequeno, dando um jeitinho em cada um desses setores. Né? Aprender um pouquinho de cada coisa, basicamente, e o Sebrae pode fazer isso. Então, na Duque de Caxias, 1682. Na Duque de Caxias, e vocês atendem um pouco de outras cidades também da região. Isso, 37 municípios no entorno. Nós temos parcerias, nós trabalhamos muito com as entidades, associações, sindicatos, ou seja, todas as entidades representativas desses 4 eixos que eu acabei de falar para você, da indústria, comércio, serviço e agro, nós temos parcerias na região e através desses parceiros nós colocamos os nossos produtos na região também. E visitamos também os empresários da região na medida em que conseguimos fazer isso dentro de uma estratégia do escritório. Sensacional, parabéns pelo trabalho de vocês.